Vanderlei, em relação ao Dudu, né, essas teses do futebol aí que dizem que o jogador, se ele fica, se tem uma negociação frustrada e tal, ele fica com biquinho, insatisfeito, não joga mais futebol. E o Dudu, até uma informação que eu recebi, que era a seguinte: o Dudu, quando ele era agenciado pela antiga empresa, né, que cuidava da carreira dele, ele tem, como qualquer jogador, o desejo de jogar em uma equipe relevante da Europa. E eles não conseguiram essa equipe para o Dudu, mais ou menos no período que ele recusou a proposta da China. Eles não conseguiram essa equipe na Europa. O Dudu tinha o desejo, sim, é a informação que eu recebi, né, confiando na minha fonte, de defender um time na Europa como qualquer outro jogador, e que para mim é totalmente compreensível, né? Eu, se fosse jogador, gostaria de atuar na Europa em um time relevante. Eles não conseguiram uma proposta da China, ele não queria ir para a China. Então ele permaneceu, tinha renovado o contrato recentemente com o Palmeiras, permaneceu. Para muita gente, o Dudu não foi para a Europa que ele queria, também recusou a China, que eram 500 caminhões de dinheiro, ele ficaria insatisfeito. Mas não foi o que aconteceu. Então ele mostrou um profissionalismo sensacional. Ele se manteve. É a obrigação do jogador? É a obrigação do jogador. Sempre acontece? Não é sempre que acontece. Então ele mostrou que, mesmo ele não tendo realizado um desejo que ele tinha para a carreira dele, de eventualmente jogar num time da Europa, e nada impede. Não tirou o pé. E nada impede que ele faça isso um dia também, porque ele merece, tem futebol para isso. Então o Dudu, ele permaneceu, jogou futebol e foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, com todos os méritos, né? Verdade. E era exatamente isso que eu ia colocar o assunto, o André já falou, mas eu queria só acrescer que ele deu uma declaração que ele só admite sair do Palmeiras para primeiro mundo do futebol. Só para reforçar. Então, para primeiro mundo do futebol. Que a gente pode falar são os grandes centros. Agora, como o melhor jogador do Brasil, fica mais fácil, se isso acontecer mesmo. Não dá para ele jogar onde ele quer, não dá. Onde ele quer jogar, Flávio? Não, ele quer jogar nos grandes times, né? Da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, não grandes centros. Não dá, então. Não dá. Ele vai, Você acha que não dá para ele jogar na Espanha, por exemplo? Não dá. Não dá. Ele vai, a não ser que ele jogue em time muito pequeno. Porque o problema é a idade dele. Ele já tem 25, 26 anos. Ou eles contratam jogadores jovens para repassar, aí ele entraria na França, Portugal, via Ucrânia. Então, os caras não contratam jogador assim, eles contratam jogador jovem. Eu não estou nem falando de capacidade, estou falando da idade. São negócios. Então, o Porto. O perfil é esse mesmo. O jogador do nível do Dudu, com 20 anos, 19 anos, seria contratado fácil. Com 26, 27 já não há repasse. Entendeu? A ideia do repasse. Não dá para ele jogar no Barcelona, não dá para ele jogar no Real Madrid, não dá para ele jogar no Manchester City, não dá para ele jogar. Entendeu? Então ele não vai dar. Ele vai ter que jogar em equipes menores, ou na China. Você acha que ele jogará futebol, torcendo para que nada ocorra, bem, 2, 3 anos? Sem dúvida. Não. Eu acho que dependendo das coisas conversadas, com 2, 3 anos, ele pode jogar. Eu não falei que vai jogar no Barcelona, não é isso. Mas ele pode ter espaço num grande centro. Ou no futebol de primeiro mundo. Só isso. Então, Vanderlei, não é o perfil que não é que eles têm feito. Seria uma exceção. Tá bom. Você vê, eles contrataram o Vinícius Júnior, contrataram o Paquetá, olha a idade dos caras, né? Eles contratam menino, a molecada jovem. Contrataram o David Neres, é a molecada que eles querem. Mas ainda em cima disso, Flávio, eu concordo com você, essa análise é perfeita, mas algumas exceções existem. Por exemplo, o Porto contratou o zagueiro Felipe do Corinthians, ele tinha 27 anos. Então ele era um ano mais velho que o Dudu, e com margem ainda para vender, tanto que ele estava sendo especulado no Real Madrid. Mas você vê que não foi. Ele não foi negociado, mas ele foi especulado em realmente a contratação do Felipe, até na época eu falei, foi surpreendente. Sim. É muito raro. Eu não acredito, eu acho. Teria que entrar nessa cota das exceções. Seria legal, tenho nada contra, Deus que ajude, mas não acredito pelo perfil dos clubes. Você vê, Gabriel Jesus foi com que idade? Novinho. Neymar passou um pouquinho, mas também foi novo. Eles não contratam o jogador já com mais rodagem, a não ser assim. E aí, nesse caso, não é nem a Ucrânia, nem a Rússia, que eles querem repassar. O Fred, esses meninos todos, eles contratam garotos. O Dudu já pro futebol já não é tão jovem assim. Legal. Mas sobre isso, eu acho que é ótimo para a torcida do Palmeiras saber que, se seguindo essa linha que o Flávio acabou de abordar, então fica muito menor, se o Flávio tiver razão, muito menor a chance do Dudu sair. Se ele quer jogar em grande time, ele não vai só admitir para futebol de primeiro mundo. E o Flávio está dizendo aqui que a chance é muito pequena. Vamos deixar uma aberturinha. Isso mesmo, claro. O André citou o Felipe. É muito pequena. Então a chance do Palmeiras continuar com o Dudu, seu melhor jogador, é muito grande. O que é uma boa notícia, mais uma boa notícia para o Palmeiras. E Vanderlei, eu estava assistindo ontem o Bem Amigos e o Dudu era um dos convidados. E ele falou justamente isso. Ele falou, como
qualquer jogador eu tenho sim, seria legal defender um clube relevante da Europa, mas que fique bem claro, eu tenho contrato com o Palmeiras até 2020, eu tô muito feliz aqui. Se eu não for negociado, se eu não jogar na Europa, não tem problema, porque o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil, aquela história que todo jogador fala, mas de fato é interessante essa declaração que ele diz. Se eu não sair, eu tô contente, vou continuar contente. Se vier uma baita proposta e eu realize meu sonho também de ter a oportunidade de jogar lá, beleza. Mas caso contrário, também tá beleza. É isso aí. Quer dizer, isso é importante. Claro. Olha,